Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Araújo Franco, com o tema Ser Mãe nos Dias Atuais. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Corações queridos, que a doce paz de Jesus nos envolva a todos, nos fortaleça, neste e em todos os momentos da nossa vida. Que possamos aproveitar da melhor maneira possível a palestra de hoje, que fala de alguém muito especial na vida de todos nós. Ser mãe nos dias atuais. Será que é fácil? Será que ontem foi mais difícil? Ou será que amanhã será pior? Vamos ver? O Dia das Mães foi criado por Ana Jarvis, lá nos Estados Unidos, inspirada por sua mãe Anne, que faleceu em 1905. E a sua mãe queria que tivesse um dia no calendário para lembrar o valor da maternidade. O ponto básico que ela insistia é para que houvesse uma homenagem não só às mães vivas, mas também para aquelas mães que já haviam desencarnado, que já haviam morrido. E então, com a morte da mãe, a Ana Jarvis, a sua filha, começou a trabalhar, escreveu para governadores, para congressistas, clérigos, indústrias, clubes femininos, a qualquer um que pudesse exercer influência para que ela obtivesse êxito em criar esse dia para as mães. Ana organizou a primeira celebração em 1908 na Virgínia Ocidental. De acordo com a revista Time, ela enviou 500 cravos brancos, que era a flor preferida da sua mãezinha, enviou lá para a igreja onde o evento aconteceu. E a flor passou a ser o símbolo da data. Após anos de campanha, trabalhou muito ainda para isso, conseguiu oficializar o segundo domingo do mês de maio como sendo o Dia das Mães. Ficou então definido que o segundo mês do mês de maio seria o Dia das Mães. Isso aconteceu no ano de 1914. Aqui no Brasil, foi oficializada em 1932 por Getúlio Vargas. Ser mães, ontem, hoje e sempre, implica numa condição bastante pesada. Trabalho doméstico, vida profissional, criação dos filhos, que não difere das nossas bisavós, das nossas avós e das nossas mães. No passado, não existia planejamento, não existia pré-natal, papinhas, fraldas descartáveis, máquina de lavar, bebê conforto, carrinho, nada disso. Se existiam, só nas cidades grandes, para as pessoas de posse, mas para os pobres não tinha nem notícia dessas coisas. Mas num esforço supremo, embora com tanta dificuldade, as mães daquela época ainda achavam tempo de trabalhar de alguma forma para colaborar na renda da família. Para nós que nascemos em uma fazenda, onde a mamãe trabalhava em casa, na roça, e por não ter com quem nos deixar quando era pequenininhos, quando éramos bem crianças, nos levava e deixava debaixo de um pé de café, na sombra de uma árvore, e passava a trabalhar no meio da plantação, junto com os homens, as outras pessoas. Mas era o que tinha para a época. Então, a gente ficava lá debaixo de uma sombra, e tudo isso, todo esse esforço para manter
a família, que normalmente era bem grande. As famílias daquela época eram de 4, 6, 8, 10, 15 e até mais filhos. E onde iria com tanta criançada? Mas todos eles, de acordo com as possibilidades, já estavam trabalhando, já estavam ajudando, de uma forma ou de outra. Ser mãe parece uma tarefa fácil, mas o dia a dia é uma batalha de ações e emoções. Ter filhos é uma aventura das mais fascinantes da vida, porque elas nos trazem um aprendizado, um tesouro de amor que nada mais nesse mundo traz. Porque ter um filho é ligar-se a um além de si mesmo, é uma conexão profunda com o Criador. Esta colocação é da psicanalista e psicoterapeuta Stella Wunsch, numa das revistas. Então, ser mãe é um desafio agora muito mais avassalador do que outrora. Pode até haver alguém que discorde, já que atualmente as mães de hoje conseguem planejar o momento da sua gravidez. As mães são tão modernas que, com a agenda na mão, ela marca ali o tempo. Por exemplo, se ficar grávida agora, daqui a tantos meses, quando vai ser? Ah, então daqui a 9 meses o neném vai nascer, vai ser Natal. Não, não quero. Não quero ficar numa condição dessa, não vou nem aproveitar. Outras, daqui a tanto tempo é carnaval. Ah, não vou perder o meu passeio, o baile nos clubes, desfile do carnaval, não quero ser mãe nesse período. Conseguem programar até o mês e possivelmente próximo até o dia em que o bebê deve nascer. Como nós falamos antigamente, não existia planejamento. Era tudo assim, né? Basicamente era um atrás do outro. Por isso que as mães tinham tantos filhos. Hoje, família moderna tem 1, 2 e olhe lá se tiver o terceiro. Normalmente 1 ou 2 filhos. Quando naquela época, viram quanto nós falamos, né? Tinha famílias que tinham até 18 filhos ou até mais. Então, hoje, como consegue planejar esse momento e a quantidade de filhos, suplementos que tornam a mulher mais apta para uma gravidez saudável, para que as maravilhas das tecnologias médicas favorecem. Como naquela época não existia o pré-natal, as mães engravidavam, contavam de acordo com as luas, dali quanto tempo que iria nascer o bebê, e quem socorriam eram as parteiras, que tinha ou na fazenda em que morávamos, ou na fazenda vizinha, que os nossos pais iam buscar, porque era dessa forma. Então, se não existiam antigamente fraldas descartáveis, papinhas prontas, hoje temos uma pressão cultural sobre as múltiplas facetas da identidade feminina. A realidade que nos circunda ficou muito mais complexa e, com isso, nossas cobranças aumentaram. Porque as mães de hoje, elas têm que planejar tudo, preparar tudo para deixar a criança numa escola, deixar com uma babá, deixar com alguém que vá cuidar. O individualismo da nossa era faz com que a tarefa de cuidar, de criar os filhos, torna-se muito mais difícil. Ao mesmo tempo, as cobranças que recebemos, assumimos para desempenhar esse papel, são fonte constante de angústia, de ansiedade para a mãe moderna. Ser mãe nos dias de hoje, ser mães nesse período, é uma jornada que é repleta de desafios e recompensa, que envolve a conciliação entre a vida profissional
e a vida familiar e o autocuidado. Porque as mães de hoje, trabalhando nas empresas, nos escritórios, tem que chegar lá muito bem produzida, tem que se vestir bem, totalmente diferente do tempo que nós comentávamos lá atrás, que as mães, a mesma roupa que estava em casa, ia para a roça, voltava, era o banho, vestia uma roupinha simples do que tinha. Aqui não, aqui é tudo diferente. A mãe precisa se produzir para ir para o trabalho e assim por diante. Temos também novos e diferentes laços familiares, nem sempre havendo uma rede de apoio em casa. Por que acontece isso? Muitos casamentos que não deram certo, um se une ao outro. Então, às vezes tem um pai que não deu certo lá, ele se une com outra esposa aqui, arruma uma outra esposa que já tem 1 ou 2 filhos, ou ele traz do casamento anterior para cá um filho ou uma filha, ou vice-versa, ou é a mãe que leva. E quando chega nessas condições, às vezes se torna até mais difícil nesse grupo familiar, porque ninguém quer cuidar, falou, não, o filho é seu, ou do marido, ou da esposa, esse toma conta que o filho é seu, não tenho nada a ver com isso, eu tenho os meus, junto com você, mas é tudo separado. Então se torna muito mais difícil esse apoio em casa. E aí as mães precisam recorrer então às babás, aos berçários, às escolas, e é difícil, dificílimo. A gente vê aí quando sai um pouquinho mais cedo para as caminhadas, ou andar um pouco nas madrugadas, vê às vezes os carros parados nas casas por aí, ou na casa dos pais, já na porta das escolinhas, para deixar as crianças para poder ir trabalhar. E às vezes a mãe deixa a criança ali e seja o que Deus quiser. Tem que confiar no cuidado de terceiros para cuidar dos seus filhos, para que ela possa exercer o lado profissional. Também temos novos e diferentes laços de família, como comentamos, onde as dificuldades aumentam, né? Onde não existe tanta solidariedade. Hoje, a escolha pela maternidade implica em uma coragem e uma organização muito diferente de outros tempos. Tudo isso contribui para que a experiência da maternidade seja mesmo um enorme desafio. Não é fácil. Quando a mulher engravida, eu imagino o que passa na cabeça dela. E agora? Como é que nós vamos fazer? Eu tenho um emprego, eu tenho que cumprir as minhas horas de trabalho, como é que eu faço? Tudo se torna mais difícil, porque existe uma pressão constante para que as mães sejam perfeitas nas áreas em que trabalham e que seja perfeita também dentro do lar. E tudo isso pode gerar um estresse, gerar uma ansiedade. Por outro lado, ter filhos é uma experiência que nos remete a emoções profundas e reconhecimentos guardados no inconsciente. Há muito o que pensar sobre a vivência da maternidade na cultura em que vivemos. Ao refletirmos na ótica espírita, ser mãe desenvolve a capacidade de amar incondicionalmente, dedicação e sacrifício que transforma a mulher em um modo de força, de resiliência e de amor. Desenvolve a intuição sobre as pessoas e fatos, ter consciência de si e dos outros, e ao guiar seu filho no caminho do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe os ânimos nas provas da vida. São atitudes, são tarefas da mamãe. Quando se olha uma mãe e suas atitudes com os seus filhos, vê-se nitidamente um amor incondicional em exercício. Amor este que chega mais perto
do exemplo que nos foi dado pelo nosso Mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Buscando lá no Livro dos Espíritos, na questão 890, é perguntado aos espíritos: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos respondem: uma e outra. A natureza deu à mãe o amor aos seus filhos, no interesse da conservação deles. Já no animal, esse amor se limita às necessidades materiais e cessa quando desnecessários se tornem os cuidados. Então nós podemos ver aí nos exemplos dos filmes, dos documentários dos animais, que as mães criam os filhos até um determinado momento, dali para frente ele leva a vida por si só. Já as nossas mães, não. Elas cuidam de nós durante toda a nossa vida e olha lá quantas delas nos acompanham ainda após o desencarne. Nosso ou delas. Então, é o amor de mãe que funciona dessa maneira. Mas vale lembrar também, meus irmãos, minhas irmãs, que nem tudo são flores na vida de uma mãe. Nem tudo que reluz é ouro. Existem dores que vão além do parto. E quão sublime é ver uma mãe em suas variadas nuances. Há mães que amam demais, a ponto de se focar em seus filhos. Não deixam o danadinho nem respirar. Outras amam, mas sabem o momento de deixá-los ir. Algumas mimam demais e acabam enfraquecendo os filhos para as caminhadas na vida terrena. Eles ficam dependentes em tudo. Qualquer lugar que ele precisa ir, ele tem que olhar para a mamãe. Perguntar se pode, se ela deixa, se está seguro, que horas que ele pode ir, que hora que pode voltar. Então ele fica um adulto criança, dependendo da mamãe. Existem também reencontros dolorosos. Por isso que falamos que nem tudo são flores, nem tudo que reluz é ouro. E existem reencontros dolorosos entre mães e filhos. Como já vimos, como já viram muitos de vocês também, mães que maltratam os filhos, filhos que demonstram rebeldia e até crueldade para com as suas mães, num claro exercício de resgate recíproco que deveria ser de amor e por vezes não é. Quantas vezes já vimos isso em reportagem, na televisão, nos jornais, em revistas, desses relacionamentos de mães e filhos, de pais e filhos, quão doloroso é. E nos remetendo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, ao dizer: há espíritos que sentem completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatia, igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de provas. O que quer dizer tudo isso? O que o Evangelho está nos dizendo isso? Para nós, os espíritas, fica mais fácil de entender, porque antes de reencarnarmos, antes de voltarmos para a vida física, nós, os filhos e os pais, nós temos possibilidades de, conforme as nossas necessidades, as nossas experiências, escolhermos os pais. Os pais escolhem os filhos e vice-versa, em sintonia com um planejamento. Existe um planejamento para retornarmos à vida física. Para que vocês possam também se nortear em tudo isso que estamos falando, tem um caso contado no livro Missionários da Luz. Anotem aí, livro Missionários da Luz. É um livro
psicografado por por Chico Xavier, do espírito André Luiz. E nesse livro, o ideal seria você ler o livro inteiro, é um livro riquíssimo de informações, mas o 12º capítulo e o 13º capítulo vai falar da reencarnação, de um planejamento reencarnatório de Segismundo, um ex-algoz de Adelino e Raquel. E ele vai reencarnar como filho do casal para um reajuste espiritual, superando o ódio e a repulsa de vidas passadas pelo amor e aceitação familiar. Leiam esses capítulos, o 12º, que vai fazer a narrativa do que aconteceu, do planejamento, como é que eles foram se aproximando um do outro, como é que acontece isso na espiritualidade, até, no caso aqui, os três estarem de acordo para receber aquele que viria na condição de filho. Não é fácil esse planejamento. Por isso gostaríamos que vocês lessem o livro Missionários da Luz, por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, capítulos 12 e 13. E continuando, existem também exemplos dolorosos de mães que por amor, olha até onde vai um amor de mãe, aquela que entrega o filho para as autoridades policiais para evitar causar um mal maior. Não é fácil. Já vimos isso em reportagem, é chocante. Uma mãe entregando seu filho para a polícia, entregando numa delegacia, entregando para as autoridades, para evitar que ele cause males maiores para outras pessoas, para outros filhos, que irá naturalmente machucar muitos corações maternos. Aquela mãe que em prantos conversa entre lágrimas com um dos filhos dentro do carro da polícia. Meu filho, quantas vezes eu te falei para não entrar nesse caminho? Olha no que deu. Eu não te alertei. Eu tenho vontade agora de encher de socos, de te bater. Eu te odeio. Como é que você me faz um papelão desse? Olha aí o que você colheu. E, lógico, nesse momento a revolta é muito grande, que nem um coração de mãe resiste a tanta dor. Aquela mãe que nem sabemos a religião, que entrega um filho a Deus na hora do desencarne. Para uma mãe entregar um filho a Deus, ela pensa, repensa. E um menino muito jovem, em uma semana que ficou hospitalizado, foi anunciado que ele havia desencarnado, que ele faleceu. Fomos ao velório. Chegamos lá, depois de algumas horas que estávamos lá, é que chegou a mãe. Na hora de fechar o caixão, que é o momento mais difícil para todos que já passaram e que passaremos por isso, por um parente, por um filho, por um pai, por uma mãe, esta mãe fez umas colocações que nos deixou emocionados, comovidos, a ponto de chegarmos às lágrimas. E ela disse o seguinte: meus irmãos, ontem, a hora que eu fiquei sabendo que o meu filhinho tinha falecido, eu me revoltei muito com Deus. Mas os médicos me falaram que se o meu filho voltasse para casa, ele não teria mais uma vida própria. Talvez ele não andasse, fosse ficar só numa cama, talvez não falasse, iria, se conseguir gesticular, iria vegetar. Mas eu queria, é o meu filho. Eu queria ele junto comigo. E fiz uma DR. Eu quis discutir a relação com Deus. Fiz uma prece e antes de falar com ele, ele me respondeu. E aí eu entendi
a grandiosidade de Deus que nos confiou esse tesouro que hoje eu devolvo para Ele. Hoje eu falo com o coração tranquilo da oportunidade que tive de viver e conviver com um menino tão fantástico quanto este, que ele possa seguir em paz, que ele siga nas mãos de Deus. Olha que emoção entre nós que lá estávamos, homens e mulheres. Não teve quem não chorasse de emoção. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade, desde que o filho nasce até o último dia sobre a terra. E sabe lá, se depois desta vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram neste mundo. Algumas mães falham em sua missão, acumulando mais débitos para outras existências futuras. Entretanto, a grande maioria vê que ser mãe é ser um canal de amor de Deus, já que é um amor sublime e por vezes penoso. A responsabilidade trazida pela maternidade são grandes, demandando o ensino e acompanhamento de todos os caminhos a serem trilhados pelos filhos ao longo da vida. As nossas mães, cada um pode recordar quantas vezes, na hora de sairmos de casa, está levando blusa, meu filho, está mudando a temperatura, leva uma blusa. Vai chover, leva um guarda-chuva, não saia sem agasalho, toma cuidado com isso, olha onde você vai. Todos os cuidados. Ser mãe é uma missão de graves responsabilidades e de honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. E o Dia das Mães, que está chegando aí, segundo domingo de maio, o Dia das Mães é uma das datas mais celebradas no ano. Com o tempo, a data também se tornou uma das datas mais lucrativas do comércio, por conta da magnitude e da variedade de segmentos impactados por essa data comemorativa. O Dia das Mães, aqui no Brasil, é considerada o Natal do primeiro semestre, visto que Natal e Dia das Mães são as datas que mais o comércio consegue faturar. E a Ana Jarvis, que conseguiu o Dia das Mães, coloca o seguinte: infelizmente, em breve tempo, se tornou uma grande frustração. Ela escrevia desesperada para centenas de jornais. Estão comercializando o Dia das Mães. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu pretendia. Esse é um dia de sentimentos e não de lucros. Um simples cravo branco ou a flor predileta da sua mãe bastava para exprimir um minuto de afeto. E fazia uma rogativa pelo jornal. Por favor, peça aos espíritas, aos religiosos, que conjuntamente ao Natal retirem o Dia das Mães dos balcões, das caixas registradoras. Enfeitem-nos de bondade e alegria. Contabilizem-nos no coração, para sentir no coração esta data. E um jornalista perguntou-lhe: por que a senhora não desiste? Está lutando contra o mundo sozinha. Deveria orgulhar-se por ter conseguido, por ter criado o Dia das Mães. E ela responde: o Dia das Mães foi transformado num comércio sórdido. Estou tentando de todas as maneiras, ao meu alcance, evitar que o Dia das Mães seja aviltado por certa classe
de indivíduos e organizações que veem neles apenas um meio de ganhar dinheiro. A maternidade, meus queridos, segundo Chico Xavier, é um segredo entre Deus e a mulher. Esta frase destaca a maternidade como uma esperança espiritual, uma esperança íntima, onde a mulher vivencia alegrias e dores profundas, muitas vezes silenciosas, dedicando-se intensamente ao filho. Segundo o médium, é uma missão divina de amor e de renúncia. E o Chico ainda completa que a participação do homem, nesse caso, é quase mínima na condução do sagrado laço maternal. E olha só que interessante, o homem, se questionado, você daria um dedo da sua mão para salvar o seu filho? Muitos homens coçariam a cabeça, dariam uma olhadinha de um lado do outro e diriam o seguinte: veja bem, ou seja, não tem outra alternativa? Já a mãe daria a vida, sem titubear, daria a mão inteira se precisasse, para não precisar tirar um dedo do filho, para não precisar sacrificar o filho. Uma mãe, se precisar, ela pula numa correnteza de um rio sem saber nadar para salvar o seu filho. Então, meus irmãos, quanto que nós podemos aprender nesta lição a respeito da maternidade, a respeito das mães. E nós podemos viver, aprender a tudo isso que essas mães nos ensinam e nos trazem de ensinamentos, nos traz de responsabilidade. Conforme uma mensagem, a prece, uma das mensagens de Chico Xavier, a prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. E ele destaca que o poder do amor incondicional é uma fé inabalável e a dedicação das mães é incapaz de interceder pelos filhos em momentos de desespero. E para você menina, para você moça, para você mulher, para você mãe, a missão das mães é tão nobre que a providência divina, por suas leis, quando decidiu enviar à Terra o tesouro maior da vida humana nos séculos, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, não mandou chamar os Césares, os filósofos gregos, nem as autoridades que comandavam os poderes econômicos do mundo, ou os que mostravam na liderança a sua inteligência. Buscou uma jovem obscura e simples, conquanto admirável em sua pureza, aquela que por nós todos, na cristandade, reverenciamos como sendo a Mãe Santíssima, conhecida por muitos como a Nossa Senhora, e que em seu tempo não era senão uma singela menina e moça que o mundo conheceu por Maria de Nazaré. Escolhida para ser a mãe de Jesus, ela aceitou a complexa e honrosa missão de guiar, educar aquele que se tornaria o maior exemplo de amor e compaixão da humanidade. A divina providência determinou assim que a nossa Mãe Santíssima fosse a autoridade suprema para recolher nosso Senhor Jesus Cristo e nos entregar para a renovação e aperfeiçoamento dos povos. E depois disso, mais lá para frente, por outro lado, mais tarde, vemos Jesus chamando outra mulher, agora Maria de Magdala, que fora chamado por ele
da vida mundana, menos feliz para uma vida espiritual superior, a fim de encarregar a mensagem da sua ressurreição. Apareceu na ressurreição, primeiro a ela, a Madalena, de certo para induzir aos apóstolos a reconhecer o valor que ele atribui aos que se esforçam, desarvorados para vencer as próprias fraquezas, para se consagrarem com ele ao apostolado de redenção. Então, Maria de Madalena foi aquela que teve uma vida dificílima, mas foi a primeira a reencontrar com Jesus e notificar aos apóstolos que ele estava vivo. Madre Teresa de Calcutá nos manda uma mensagem lindíssima para as mães. Chama-se Missão das Mães. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, que sonhem, que vivem, que cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Com a doçura das palavras de Madre Teresa de Calcutá, hoje endereçamos um pouco da visão espírita acerca da maternidade. E nós que viemos lá da roça, nós que tivemos a felicidade de encontrar um grande compositor do meio sertanejo, José Caetano Herba, que compôs para muitos artistas famosos, nós tivemos a felicidade de conhecê-lo e gravar um poema dedicado às mães, que se chama Pé de Algodão. E diz o seguinte: depois que se passaram 10 anos daquela triste despedida, voltei ver onde repousa a minha mãezinha querida. Sob a roseira de cachos achei a campa florida, na cabeceira pertinho daquela cruz corroída. Para testar o meu coração, nasceu um pé de algodão naquela terra batida. Lá no céu passaram 3 nuvens, como espiando para o chão, e por capricho também, branquinha como o algodão. Naquele céu azulado que até embaçava a visão, parece que Deus no céu testava a minha emoção. Nos pés da campa chorando, lembrei da mãe trabalhando naquele seco sertão. Largava nós lá na sombra do angiqueiro encorpado. Cobras venenosas se arrastavam naqueles lados, mas pelo São Bento a gente era cuidado. No meio do algodoeiro, mamãe dava o seu recado. Queimada do sol que ardia, mamãe da roça saía com os balaios de algodão socados. Agora vejo na sua campa, para minha recordação, uma florzinha roxa na ponta desse algodão, simbolizando a tristeza que invade o meu coração. Mas logo uma pluma branca vai nascer desse botão, o branco uma mensagem traz, que mamãe descansa em paz na roça da imensidão. Ali fiquei refletindo na rota que nós fazia, naquela estradinha branca que no branco sumia, lado a lado, só mata, nenhuma moradia. Mamãe com o cesto nos braços que até os ombros pendia, cuidando da plantação. Na hora da refeição, a comida estava fria. No almoço era bonito, tinha toucinho no feijão, a toalha era de saco e uns bordados feitos à mão. O rancho era de sapé, a poucas braças do estradão. Naquela ceia sagrada, nosso banco era enxada, nossa mesa era o próprio chão. E ali no meu silêncio, olhando a vida passar,
Quantas coisas me lembrei da minha mãezinha amada, e ali, naquela campa, o fim da sua estrada. Quanto suor derramado, quantas frias madrugadas, cuidando daquele mundo de algodão. Tudo foi em vão, tudo acabou em nada. No vaso da minha mente, coloquei esta florzinha, que nesta campa retrata aquela vida que eu tinha. Nós éramos em 5 filhos pobres, e mamãe, a nossa rainha, que para cuidar de nós, lutou sempre sozinha. Olhando o algodão e a rosa, fiz uma prece fervorosa para minha santa mãezinha. Gratidão para você, especialmente para você. Obrigado a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.